a especialização ou aí a caracterização de novas espécies, tá? Bom, vamos esperar um pouquinho, calibrar isso aí, carregar. Bom, carregou. A gente tem aqui algumas situações. Na verdade, a gente tem algumas delas, né? E a gente vai tratar disso agora. Especialização ou formação de novas espécies. O próprio nome já é bem sugestivo, né? A gente tem o desenvolvimento de novas espécies. Então, diz lá que a especialização, ela diz respeito a um processo evolutivo de formação e menção do aparecimento de novas espécies. Desde a origem da vida, quando a gente viu lá a origem da vida, que inclusive, né, tem aí, está lá na sua avaliação, não, na sua não, perdão, no outro colégio, desculpa. A gente tem aí a gente tem lá aquela célula formada, né, aquela bactéria, aquela arqueobactéria, formada então aí pela origem da evolução química, né? Então, é a única teoria lá comprovada. Então, desde esse tempo, né, os seres vivos vêm sofrendo diferenciação através das vibrações genéticas, das variações genéticas, em decorrência de mutação genética. O que é mutação, gente? Diferenciação genética. Uma célula tinha que se diferenciar de uma certa forma e ela é diferenciada, né? Então, ela obviamente causa aí uma espécie nova, né? Que a gente chamou de evolução. E aí vai sofrer a ação das seleções naturais, né? A seleção natural possibilita aí os indivíduos, né, que possuem características benéficas sobreviverem com relação, obviamente, às imposições do ambiente. Essas características são provocadas pela alteração genotípica, pelo genótipo, que, por sua vez, ao longo do tempo, podem gerar duas condições. Quais são as duas condições ou duas consequências? A adaptação da população às condições ambientais, então a população está adaptada àquele local, ou a formação de novas espécies, o que a gente chama de especialização. Tá? Outra forma de especialização é a situação de espécies separadas ao longo do tempo, que adquirem características próprias em diferentes regiões, ocorrendo isso gradativamente por várias gerações, por resultar em uma nova espécie. Podemos dividir essas especializações em 3 tipos, que, na verdade, serão explicados a seguir. O primeiro tipo é a especialização que a gente chama de alopátrica. Alopátrica. Vamos ver o que acontece aí. A especialização alopátrica ocorre quando 2 espécies são separadas por um isolamento geográfico. Gente, presta atenção em mim, por favor. Vamos pensar que a gente tem uma população de leões com as suas respectivas leoas, por um isolamento geográfico. Todo mundo assistiu aqui a Era do Gelo, quando o solo quebra e divide. Aquilo é um isolamento geográfico. Isolou 2 partes, sem poder entrar em contato uma com a outra. Já era, isolou. Você tem aí a presença de um rio gigantesco que apareceu numa certa região, isolando essas espécies, né? Desastres, né? Terremotos, movimentos de terra, bom, enfim, qualquer razão. E você tem, então, essa população de leões, ela foi separada. O que é óbvio, esses cruzamentos entre esses leões separadamente, ao longo dos anos, vai originar 2 espécies diferentes. Perdão, 2 raças diferentes, com características, obviamente, genéticas diferenciadas. Tá? O isolamento pode ocorrer devido a uma grande distância ou uma barreira física, como um deserto, um rio ou uma montanha. A especialização bem-sucedida é vista na figura abaixo. Na verdade, aqui são os tentilhões. Na verdade, observado por quem? Por aquele velhinho, lindão de Jesus, né? Aquele gatão, nosso amado Darwin, é um exemplo dessa especialização, no qual ele observou que na ilha de Galápagos, que foi um dos locais onde ele estudou, né? Eles se diferenciaram pelo tipo do bico. Além disso, seria uma forma de adaptação à dieta alimentar de cada uma das 14 espécies,
Gente, olha que coisa engraçada. Essas 14 espécies tiveram um ancestral comum. Era todo mundo igual. E aí, ao decorrer de um distanciamento, ao decorrer de uma barreira, de um deserto, enfim, esses organismos se isolaram e foram sofrendo mutações, foram sofrendo diferenciações genéticas, né, de acordo com a sua alimentação. Por exemplo, aqui você repara que a grande maioria dos pássaros que estão do lado esquerdo tem uma coloração mais escura, do lado direito mais claro. E você repara que nenhum deles tem o formato do bico igual. Ó, esse bico aqui é mais comprido, esse parece que é mais forte, esse aqui é menorzinho e por aí afora. Então, o que houve? Eles tiveram aqui um ancestral comum. E mediante um distanciamento geográfico, mediante uma mutação, mediante um desenvolvimento aí embrionário, uma diferenciação genética, ocorreu, então, o aparecimento de 14 raças de pássaros diferentes. Então, você repara que aqui você tem a caracterização desses caras e, obviamente, a alimentação que eles, de acordo com a alimentação, você tem aí, obviamente, o bico determinado. E outra, de acordo também com o ambiente onde eles vivem. Então, repara que aqui eu tenho aves de uma coloração mais escura, o que o ambiente onde eles vivem, a coloração escura deve ser mais fácil aí a camuflagem, diferente esses organismos onde estão em outros tipos de vegetação, no caso aí mais claro, torna-se mais fácil aí aos caules de uma coloração mais clara, eles obviamente se camuflarem. Perfeito? Então, isso aqui nada mais é uma especialização, a formação de uma espécie denominada alopátrica, que na verdade é uma diferenciação, ocorreu um isolamento geográfico. Esses caras foram isolados. Por quê? Por uma montanha, por um deserto, por um rio, por uma fissura no solo, enfim, qualquer ação. E esses caras foram se reproduzindo, houve mutações, e, obviamente, essas mutações foram benéficas, proporcionando, então, diferentes tipos de bico, auxiliando aí a sua alimentação. Beleza? Tranquilo? Muito bem. Segundo tipo de especialização é a chamada simpátrica. O que se refere a esses caras? Presta atenção. É aquela que ocorre sem que haja separação geográfica. Simplesmente não houve uma separação. Nesse caso, duas populações de uma mesma espécie que vivem em uma determinada área, mas não ocorre o cruzamento entre essas populações. Eu tenho essas populações e eu tenho essas populações. Elas estão isoladas geograficamente? Não, não estão, mas elas não se cruzam por uma questão de atrativo, de proximidade, enfim, não há uma razão característica. Nesse tipo de caso, duas populações de mesma espécie que vivem em uma mesma área não se cruzam entre as populações. É comum observar que algumas modificações genéticas impediu esse intercruzamento. Então, algumas alterações genéticas fizeram com que esses organismos não se cruzassem, gerando, assim, diferenças que levaram à especialização, que levaram à formação de novas espécies. É uma das espécies mais raras. Os caras não estão isolados geograficamente, mas não se cruzam entre si, né? Então, é como se eles tivessem um grupinho fechado dentro deles, né? Acredita-se que a especialização simpática seja responsável pela grande quantidade de espécies de peixes encontrados em lagos africanos da Victória. Segundo alguns pesquisadores, o lago foi colonizado por apenas uma espécie ancestral. Então, o que houve? Uma espécie ancestral, ele colonizou aquele ambiente e aí houve a formação de grupos diferenciados. Estavam isolados? Não, mas se dividiram em grupos.
e começaram a se reproduzir, obviamente, nesses grupos, tornando, então, assim, uma mutação entre esses grupos e proporcionando novas espécies. Foi o que ele disse, é uma especialização da mais rara, denominada, então, uma especialização simpátrica, tá? Muito bem. Especialização aqui parapátrica. Muito bem. O que acontece aqui? Presta atenção. Ocorre quando duas populações da mesma espécie diferenciam-se e ocupam áreas contínuas, mas ecologicamente distintas. Se a gente parar para pensar aqui esses vegetais estão em cima dessa rocha com minérios e aqui embaixo esses vegetais estão no solo. Então, são mesma espécie, mas ocupam áreas ecologicamente distintas, diferentes. Por estarem em áreas de contato, é possível o cruzamento entre elas, que acaba quando são gerados os híbridos. O que são os híbridos? São, obviamente, organismos diferenciados, no caso aí, heterozigóticos. Vocês não viram genética ainda, mas breve nós veremos. Essas áreas são chamadas de zonas híbridas e acabam se tornando uma barreira ao fluxo gênico entre as espécies que estão se formando. Podemos citar, por exemplo, a especialização parapátrica, no caso da grama, está lá o nome do gênero da grama. Parte dessa espécie diferenciou graças à presença de metais pesados no solo, passando a ter floração em épocas diferentes, o que impossibilitou o cruzamento com a população original. Olha que coisa engraçada, gente. Eu tenho aqui dois tipos de organismos da mesma espécie, mas aqui eu tenho minerais diferentes que tornaram-se a maturação desses genes polinizadores, desses esporos, na verdade, em tempos diferentes. O que esse cara não consegue cruzar com esse, onde vai ocorrer uma diferenciação nesse e vai ocorrer uma diferenciação nesse. Então, olha que coisa engraçada. É da mesma espécie, mas por minerais, por substâncias que elas retiram do solo, elas tornam-se essa produção de gametas de esporos, né, ou de grão de pólen, em períodos diferentes, o que fazem com que esses caras não consigam se cruzar, porque há maturação de gametas em períodos diferentes, mencionando assim o aparecimento de organismos diferenciados. Então, olha que coisa, mediante o que o cara tira da terra, ocorre a diferenciação do período de polinização, do período de grão de pólen, do período aí, no caso, dos esporos, e aí esses caras não conseguem cruzar-se com eles mesmos, né, com regiões diferentes, o que ocorre uma diferenciação. Aqui está assemelhando o vegetal somente verdinho, e aqui eu tenho a produção aqui dos esporos, que é uma característica reprodutiva. Então, esse aqui não tem essa caracterização ainda, porque eles não vão conseguir se reproduzir com eles. Se reproduzindo entre grupos isolados, eu tenho uma diferenciação de espécies. Ou seja, galera, esses três tipos de especializações podem promover espécies diferentes, beleza? E para a gente finalizar, eu tenho os mecanismos de isolamento reprodutivos. O que é isso? Isolamento reprodutivo representa a incapacidade que alguns seres vivos têm de cruzar-se entre si ou de cruzar com outros organismos. Durante a evolução, as populações passaram por processo de diferenciação, proporcionando ao indivíduo um nível de isolamento orgânico, o que resultou, obviamente, uma enorme biodiversidade biológica existente. Sendo aí esses mecanismos dois tipos. Processo de isolamento pré-zigótico, antes do zigoto. Ela pode ser um isolamento ecológico. O que é isso? As populações envolvidas habitam lugares distintos e não se mantêm em contato durante o processo reprodutivo. Estou falando dos dois leões. A leoa está no cio, mas o leão está longe. Então, isolamento ecológico. Ela está numa região longe. Ele não vai conseguir se reproduzir. Então, não vai, obviamente, ter aí essa reprodução. Eu posso ter um isolamento mecânico,
quando a época da reprodução, a maturação dos gametas, acontece em momentos diferentes. É o que aconteceu aqui. Essa espécie está desenvolvida sexualmente com as suas células sexuais, seus gametas, e essa não vai conseguir reproduzir, porque eu tenho o isolamento mecânico, a maturação das células sexuais, em períodos e épocas diferentes, né? Isolamento etológico ou comportamental. Machos e fêmeas de espécies diferentes, apresentam comportamentos diferentes, sons, cheiros, cantos. Por exemplo, eu tenho lá a fêmea de uma rã e tenho um macho de um sapo. Eles não vão se reproduzir. Por que não vão se reproduzir? Porque o canto é diferente, o coachar é diferente, são espécies diferentes, então são comportamentais. Eu tenho isolamento anatômico, ou também chamado de mecânico, também pode ser chamado disso. Nos animais, há diferentes tamanhos, ou forma de órgãos genitais de macho e da fêmea. Portanto, a cópula torna-se impossível. Por exemplo, eu vou cruzar um pincher macho com uma Rottweiler fêmea. Gente, não vai cruzar nunca, né? Porque os tamanhos são diferentes, né? Então, não existe essa forma. E o isolamento gamético, o que é isso? Mesmo que a cópula aconteça, os gametas não podem ser atraídos, não podem ser atraídos por gametas femininos, ou seja, de espécies diferentes, né? Então, mesmo que a cópula aconteça, as células sexuais ainda não estão em desenvolvimento. Por exemplo, isso chega a ser, no caso da gente, quando se tem relação sexual sem, obviamente, a liberação das células sexuais, né? Então, obviamente, não vai atrair de forma nenhuma. Todos esses isolamentos não ocorrerão o desenvolvimento ou a fecundação por uma ação pré-zigótica, né? Agora eu tenho isolamento pós-zigótico. Então, proporciona o desenvolvimento de organismos híbrido e a sua viabilidade reprodutiva. Mortalidade do zigoto. Caso os gametas das espécies diferentes se fecundam, o zigoto pode vir ou não se formar. Vamos cruzar um leão com um tigre? Não, tudo bem, que aí até você pode ter o ligre, até vai. Mas vamos cruzar um cachorro com um gato? Não dá, porque as características reprodutivas, as células sexuais são muito diferentes, então não vai ocorrer nada. Obviamente, pode até ocorrer a cópula, mas não vai, obviamente, nascer nada. Variabilidade do híbrido. Se o híbrido vier a se formar e sobreviver, torna-se incapaz de procriar, com consequência da baixa adaptabilidade. Ou seja, esse híbrido ele pode se reproduzir, mas a quantidade de gametas é baixa, o que ele não vai conseguir se reproduzir. E, por último, a esterilidade dos híbridos. O que é isso? Quando você tem o cruzamento de espécies diferentes, por exemplo, o cavalo e a mula, nasce o burro. O burro é estéril, significa que nenhuma espécie é considerada. Ele é um organismo estéril, ele não tem células sexuais, não tem o espermatozoide, não tem o óvulo. Significa que ele não vai conseguir fecundar nunca ninguém nem nada, porque para ocorrer a fecundação eu necessito das células sexuais, né? Eu tenho exemplo aqui, por exemplo, em passarinhos, em aves. Por exemplo, o pintacilgo, que é uma espécie de passarinho preta, pequena, né? E a canária, uma canária de preferência menor possível, né? Você cruza os dois, nasce um pássaro chamado pintagol. O macho tem um valor altamente econômico, porque ele canta demais. O canto dele é muito alto e ele canta muito mais do que um canário convencional ou do que um pintacilgo. Só que ele não tem células sexuais, ele não se reproduz. E a fêmea não serve para nada, porque ela não canta e não se reproduz. Geralmente, quem cria pintagol guarda as fêmeas para aquela situação. Aparece lá uma criança e pede para o tio: ô tio, dá um passarinho para mim, eu queria tanto um passarinho. Aí o cara fala: você quer um passarinho? Eu vou te dar. Aí ele pega o pintagol, a fêmea do pintagol, e dá para a criança, porque não se reproduz e não canta. Tá? Então, isso são aí processos que a gente chama de isolamento
pós-zigótico. Então, tem aí essa diferenciação. Ou seja, meus amores, finalizamos então as nossas especializações, falamos bastante de tipos de seleção natural, o que se refere aí, obviamente, à continuidade aí do nosso estudo da nossa evolução. Beleza? Tranquilo? Bom, faltam aí 3 minutinhos, eu vou finalizar a nossa aula agora. Lembrando, amanhã, tá? Nós temos o término da nossa atividade lá no educa.com. É uma atividade, é um trabalho, né? 10 questões, múltipla escolha, simplesão. Interessante você fazer isso até para estudar para a sua avaliação. E amanhã, na segunda aula de vocês, das 7h45 às 8h30, é a nossa avaliação de biologia. Avaliação pelo estuda.com. Lembrando, não saiam da tela. Vocês poderão ser bloqueados. Se for, não adianta nem mandar uma mensagem para mim, porque eu não vou ter nem o trabalho de ler e muito menos de responder. Vocês já estão cientes, a sua tela estará bloqueada. Então, mediante a isso, não saia da tela. As questões estão embaralhadas e as alternativas estão embaralhadas. Leiam com calma, com tranquilidade e façam uma avaliação tranquila e com certeza consciente, tá bom? Meus amados, fiquem com Deus, a paz do Senhor Jesus para vocês, um ótimo final de tarde, um final de semana maravilhoso e terça-feira que vem a gente continua com o nosso conteúdo, tá bom? Beijo, meus amores, fiquem em paz. Beijo, galera.